irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje nos fala da sabedoria cristã. Na primeira leitura e no Salmo temos como que uma pergunta, sobre isto e a resposta no Evangelho. A espera no Antigo Testamento e o acontecimento, a concretização no Novo Testamento. O questionamento é: qual é o homem que pode conhecer a vontade de Deus? Quem conheceu seu pensamento? Podemos pensar, somos limitados já para conhecer a nós mesmos, as nossas atitudes, a nossa realidade, aquilo que é terreno. Quem dirá compreender ou abarcar a completude de Deus? O homem, e esse é o grande drama do ser humano, vemos ali bem presente no Antigo Testamento, que é a sua finitude. A liturgia nos fala hoje dessa finitude. O homem é como a erva que de manhã floresce, mas à tarde fica seca. Existe a morte. E antes já era difícil porque não se ressaltava a vida eterna. E hoje também, quando o ser humano se distancia de Deus, se afasta do Senhor, busca outro caminho, não consegue dar respostas para a morte, não acredita na vida eterna, ou se desespera, ou é aquela frase tão conhecida: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então é aproveitar o hoje, é viver de qualquer jeito, é desfrutar de tudo que está ao meu alcance, porque depois eu vou morrer e pronto, é o fim. Não se tem a visão da vida eterna. Nós, como cristãos, precisamos fazer um itinerário diferente. Nós caminhamos nesta terra com os olhos voltados para o céu. Nós caminhamos aqui com a consciência de que a morte não é o fim. Nós fomos preparados, criados para a eternidade. Aqui, no Evangelho de hoje, nós poderíamos questionar. Jesus fala estas coisas para nos amedrontar ou para nos consolar? Ele é bem incisivo nas suas palavras. Alguém poderia pensar que Jesus está como que dizendo: olha, é difícil, é exigente. Ele conta aquela parábola. Você tem que pensar, aquele que vai construir a torre, tem que pensar se ele vai conseguir acabar aquela construção. É alguém que vai guerrear, tem que ver se ele realmente vai vencer, senão melhor recuar. Jesus aqui, claro, não está dizendo que você, então, para pessoas que não são seus discípulos, ou você aceita ou não, é melhor talvez nem se meter nessa história. Aqui, Jesus se dirige para pessoas que já são seus discípulos, já disseram o seu sim. Agora, a questão aqui é como ser discípulo de Jesus. Como seguir a Jesus? Jesus mostra a seriedade e a radicalidade do seu apelo. Existiu já várias vezes e existe hoje pessoas que não consideram a seriedade e a radicalidade do seguimento a Cristo. Ele é bem claro, ele é bem incisivo. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se fala do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, até de si mesmo. Quem não fizer todas essas renúncias não pode ser meu discípulo. Para entendermos melhor aqui o que Jesus quer dizer, nós precisamos voltar um pouquinho. Antes desse evangelho tem a parábola dos convidados ao banquete. Várias pessoas foram convidadas, mas inventavam diversas desculpas. Eu não posso ir porque eu vou fazer determinada coisa, eu tenho que comprar algumas juntas de boi,
acabou de se casar, ou tantas outras desculpas. Então não pode ir. E o empregado ele saía convidando para o banquete, e muitos recusavam, nem completou todas as vagas que tinham no banquete. E depois desse evangelho, nós vemos aquela passagem que Jesus fala do sal que perdeu o seu sabor, perdeu o gosto, não cumpre mais a sua função. Pensemos algo que se coloca na comida, mas não dá diferença nenhuma. Se colocasse o sal, mas não salga. Então não tem sentido nenhum. Então assim Jesus fala de nós. Não devemos inventar desculpas. Não devemos colocar tantas outras coisas à frente do Senhor. Nada antepor a Cristo. Cristo sempre tem que vir em primeiro lugar. Como ouvimos até mesmo, antes de nós. Antes das minhas vontades, os meus gostos, a minha preguiça, sei lá, tantas coisas. Cristo tem que vir antes. E nós não podemos perder este sabor, nós que fomos chamados a ser sal da terra. Nós precisamos cumprir a nossa missão de anunciar de fato Jesus. O que é essa sabedoria? O que é sabedoria? Não é uma simples ciência, não é erudição, não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento especial. É um conhecimento que se dá no amor. Não é o conhecimento das coisas passageiras, é o conhecimento daquilo que é eterno e principalmente de Deus. Isso é sabedoria. E a sabedoria se traduz em ação, em algo concreto. Somos chamados a ser homens e mulheres sábios, que buscam as coisas de Deus, que não perdem tempo, que não vão procrastinando, que não buscam colocar as outras coisas ou a si mesmo no lugar de Deus. A sabedoria cristã é justamente isso, esta entrega a Jesus. Numa relação, pensemos homem e mulher, se enamoram, se apaixonam, querem estar juntos, confiam um no outro. Mas muito mais do que essa relação é a nossa relação com Deus. Deve ser uma confiança muito maior, uma entrega total, um amor sobre toda e qualquer outra coisa. Jesus diz: qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Assim nós conseguimos entender por que devemos renunciar a tudo. Porque esta entrega, o que Jesus pede de nós, o que Ele é para nós, é muito mais do que qualquer outra coisa. E nós já devemos ter percebido, todos nós, e todos nós corremos esse risco, precisamos ficar atentos, colocar as coisas na frente de Jesus, colocar as minhas vontades. Estou com preguiça, então vou ficar dormindo, não vou para a igreja. E parece que esse é o pecado mortal que menos se sente culpa, faltar à missa. Não devemos vir à missa porque é obrigação, A igreja sabe de nossas limitações, por isso coloca como um mandamento da igreja. Mas eu devo saber que eu devo ir à missa por amor a Deus, porque a minha vida deve pertencer inteiramente a Deus. E eu necessito estar na sua casa, estar na sua presença. Então, somos chamados não somente a buscar uma doutrina. Claro que vamos seguir a doutrina. Mas somos chamados a nos apaixonar por Jesus, a entregarmos as nossas vidas por amor a Jesus. A não servir a dois senhores, não temos como servir a dois senhores. A Jesus e ao trabalho, a Jesus e ao prazer, a Jesus e a mim mesmo, a Jesus e a alguma outra coisa ou pessoa. Não existe isto. O Senhor da minha vida é Deus.
em primeiro lugar Deus. Só assim nós vamos viver plenamente já aqui. Só assim tantos conflitos, tantos problemas, talvez uma carência de sentido, tudo isso vai se resolvendo, porque Deus está no lugar certo. Deus está no centro da minha vida. Deus vem antes de toda e qualquer outra coisa. E tenhamos a certeza de tudo aquilo que renunciamos por amor a Deus, ganhamos muito mais. Ganhamos bens maiores, muito maiores. Então que cada um, à luz da palavra de Deus, possa refletir. Estou colocando algo acima de Deus? Uma coisa ou pessoa ou a mim mesmo? O que eu estou colocando na frente de Deus? O que eu preciso tirar ali para colocar Deus no lugar certo? Para colocar de fato acima de tudo, a fim de que tudo possa ser conduzido. Eu possa amar verdadeiramente a Deus e amar com amor equilibrado, ordenado as outras pessoas. Então que o Senhor nos ilumine, que Ele oriente os nossos passos, que Ele nos dê a graça de um segmento ainda mais firme, decidido, uma radicalidade de vida cristã. Não vermos como uma brincadeira, mas vermos de fato Deus como o mais importante que nós temos nesta vida. Ele nos criou, Ele nos ama, e é Ele que nos realiza, é Ele que nos dá a verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio.